Vamos juntos nessa paixão. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fute Caro. Meu nome é Renan e hoje estou aqui com os meus amigos Tiagão, Kleber e Emanuel para falar sobre a Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro no jogo de ida por 3-1 e joga a próxima partida com uma das mãos já na taça. Já o Corinthians de Ramon Dias disse adeus à Sul-Americana e a decisão ficou nas mãos do Cruzeiro contra o Racing. Botafogo e Atlético Mineiro decidem a Taça Libertadores da América e mais uma vez o Brasil se encontra no topo da América do Sul. Bom dia, boa tarde e boa noite, Tiagão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan, Kleber, Emanuel e aos nossos ouvintes. Bom, final de ano, final de temporada. O Brasil poderia ter definido duas finais sul-americanas, mas o Racing conseguiu avançar diante do Corinthians. Acho que o Racing pode ser uma pedra no sapato para o time do Cruzeiro. O Diniz não conseguiu ainda emplacar um bom trabalho. Agora, do outro lado, quando a gente fala da Copa do Brasil e da Libertadores, para mim a Copa do Brasil ela já está definida e Botafogo e Atlético Mineiro vão fazer um grande duelo, na minha visão. É um jogo só, então é importante lembrar, mesmo que o Botafogo esteja bem na temporada, na minha visão, é 90 minutos. E a gente sabe que 90 minutos muita coisa muda. Eu lembro muito da final entre o River e o Flamengo, quando do nada o Gabigol faz dois gols ali nos últimos minutos e conquista o título para a nação rubro-negra. Então, tô muito ansioso para a final da Libertadores. Acho que o Racing pode complicar a vida do Cruzeiro e acho que o Copa do Brasil, o Flamengo já é o campeão em cima do Atlético Mineiro, diante do resultado que abriu na primeira partida. Bom dia, boa tarde e boa noite, Emanuel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos até aqui é o time do Cruzeiro contra o Racing. Técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, ele sempre montou um bom time e não ganhava nada. Chegou no Fluminense, ficou um ano e pouco no Fluminense, continuou montando bom time, foi campeão da Libertadores, Guanabara, Carioca, Libertadores, Supercopa. Depois o time caiu em declínio. Ele foi para o Cruzeiro, não ganhou nenhuma partida no Brasileiro. A única partida que ele ganhou foi na semifinal da Sul-Americana. Se o Cruzeiro sair campeão, isso aí vai ser mais daquelas coisas que só acontecem no futebol. Bom dia, boa tarde e boa noite, Kleber. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan, Emanuel, Thiago e ouvinte. Então, temos aí, né, duas finais. Eu acho que, assim, vai ser bem disputadas as duas finais, tanto Atlético contra o Botafogo, que, né, como o Thiago disse, são 90 minutos. E do Racing e Cruzeiro também, apesar do Cruzeiro não estar atravessando um bom momento, em um jogo só, enfim, pode acabar dando, enfim, alguma sorte, eu não sei, mas o Racing é um bom time. E, tem também Flamengo e Atlético, né, pela Copa do Brasil. Eu não acho que já está definido, eu não acho que o Flamengo já seja o campeão. O Flamengo costuma aprontar as suas, né? Tem uma chance, né, maior de vencer. Agora, do Botafogo e Atlético, acho que o Botafogo tem uma leve vantagem também. Acho que o Botafogo sai com a vitória. Bom dia, boa tarde e boa noite, Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Feliz em mais uma gravação aqui, de estar aí ao lado de amigos e falar bastante aí de assuntos muito importantes que já tivemos e que teremos pela frente, Renan. Então vamos dar início fazendo um retrospecto aí do Flamengo e Atlético Mineiro. Eu queria saber de você, Tiagão, como você analisou aí o desempenho dessas duas equipes, onde o Flamengo vem levando a vantagem? Olha, o Flamengo passou por um time que estava em ascensão na Copa do Brasil, né? O Corinthians vinha de uma temporada que ainda está instável, porque não finalizou o brasileiro, mas muito ruim naquele momento, mas era um time que nas Copas estava vindo muito bem. E o Vasco, numa situação um pouco mais confortável do que a do Corinthians, foi o adversário do Atlético Mineiro, não ofereceu, mesmo com o Coutinho, desde quando chegou, teve até questões de músicas e tudo mais, não ofereceu muito perigo pro Atlético, né? Visto que passou do Atlético Paranaense nos pênaltis, e o Atlético Mineiro também, ele não fez uma excelente Copa do Rio, lá o seu resultado contra o São Paulo, também nas quartas de finais, e chegaram os times agora, né, para disputar a final da Copa do Brasil. É importante destacar que a Copa do Brasil, diferentemente da Sul-Americana e da Copa Libertadores, não é um jogo único, então são 180 minutos, e aí uma final
ela precisa ser jogada com esse aspecto, no sentido de não ir por tudo ou nada. Às vezes é melhor perder por 1-0 do que arriscar o empate e tomar o 2-0. Só que o que aconteceu na primeira partida foi que de fato, o time do Flamengo ele teve um grande volume de jogo e foi muito para cima, tem um poderio ofensivo muito interessante, com jogadores de alta qualidade. O Gerson, eu sempre, desde que eu conheci o Gerson jogando ali no Flamengo em 2019, enfim, quando ele teve talvez a sua aparição de um modo geral, né, para que as pessoas conhecessem o futebol do Gerson, para quem acompanhavam um pouco menos para conhecer o jogador, ele tá jogando uma bola assim incrível, tá dominando o meio-campo. Foi o jogador da semifinal, foi o jogador, na minha visão, responsável por conseguir classificar o time do Flamengo, porque foi o capitão, foi o cara que trombou, foi o cara que brigou, tem um nível técnico muito alto e passa muito por ele essa boa fase do Flamengo. É óbvio que com o Felipe Luiz chegando, né, depois da demissão do Tite, o ânimo de todos os jogadores é natural que ele aumente. Técnico novo é desse jeito mesmo, vai acabar é, fazendo toda essa questão, isso é super natural. Mas para mim é uma qualidade tremenda esse time do Flamengo. É um time que tem uma qualidade que há anos a gente reconhece temporada após temporada, e não é uma surpresa conseguir fazer um bom futebol e sair na frente. Eu sei que a gente tem que sempre respeitar, e eu respeito, a gente já viu cada virada na história do futebol, mas eu não posso ser mentiroso com o nosso ouvinte aqui e dizer que, na minha visão, afinal, ela ainda tem chances para o Atlético Mineiro. Na minha visão, vai ter a chance matemática, vai jogar em casa, pode acabar abrindo, sim, 1-0, mas eu vejo esse time do Flamengo, não pelo resultado só de 3-1, porque são só 2 gols de diferença, mas eu vejo esse time do Flamengo superior ao time do Atlético. Eu acho que o Atlético talvez não soube jogar muito bem os primeiros 90 minutos. Talvez entendeu que a final fosse em 270 minutos. Né? O Flamengo ele foi muito superior e, na minha visão, o resultado ele é péssimo para o Atlético Mineiro. Se o resultado fosse 1 gol de diferença, aí a final estaria aberta por questões do futebol. O futebol ele já demonstrou isso para a gente. Mas, na minha visão, o Flamengo é o melhor time da competição, na minha visão, por tudo que aconteceu, pelos adversários que eliminou, por tudo que já passou e por esse momento do Felipe Luiz chegando. Técnico novo, nem sempre às vezes é sinal de vitória, mas para um time grande que tem grandes talentos, jogadores que estavam insatisfeitos, igual o Gabigol, por tudo que aconteceu, né? O Gabigol, ele vestiu camisa de um clube aqui de São Paulo, que foi o Corinthians, aí foi muito simpático com a presidente do rival do Corinthians, que é o Palmeiras, e postou recentemente aí um Reels do Michael Jordan, dando referência à última dança, mas é natural você ver o Gabigol hoje jogar e você fala assim, como esse jogador ficou por tanto tempo no banco de reservas. Mas são escolhas do técnico Tite, que não está mais, e eu acredito muito na vitória do Flamengo no segundo jogo e se sagrando campeão com 2 vitórias, né, nessas 2 partidas, o Renan. E você, Manuel? Eu vi parte do jogo. O Flamengo ele conseguiu, cara, assim, pô, nada é impossível, mas fica muito difícil dar VVT, porque com o elenco que o Flamengo tem, quando ele joga 70% do seu futebol, 70% do seu futebol, fica muito difícil de você ganhar. Né? Eu acho muito difícil dar o reverter, mas não acho impossível, não. O Flamengo, ele se tornar um time quase imbatível, não precisa jogar 100%, não. Elenco muito forte, pelo que eu vi do treinador. É um bom treinador, um time bem montado. Ele conseguiu herdar uma coisa do Tite, que é a parte defensiva. E você, Kleber, o que você achou aí do evolução do Atlético Mineiro até essa final aí, onde o Flamengo tá levando a vantagem? Bom, então, Renan, eu acho que o Flamengo ele passou a priorizar, né, a Copa do Brasil. Quer dizer, na verdade, sempre foi uma prioridade. O Flamengo vem adotando nesses últimos anos as Copas e largando o brasileiro de mão. Mas
passou a priorizar mais quando viu que saiu da Libertadores, né, precocemente. Acho que não estava nos planos do Flamengo sair para o Peñarol. E aí passou a jogar melhor na Copa do Brasil, principalmente com a chegada do Felipe Luiz, né? Enfim, de repente aí por ser um gás novo, por ele já conhecer ali a equipe, acho que até ano passado ele estava, né, jogando com a equipe. Acho que não está resolvido, né? Quando estava 3-0, para mim, se tivesse terminado 3-0, eu acho que estaria até por uma questão anímica. Eu acho que o Galo já iria entrar meio, né, meio abatido, achando que não daria para reverter 3 gols de diferença e tal. Aquele golzinho ali, eu acho que deu uma sobrevida ali ao Atlético Mineiro, e eu acho que eles vão entrar e com o apoio da torcida, pode acabar aprontando, né? Mas assim, fosse apostar, eu apostaria no Flamengo. E você, Lelê, o que você achou aí do desenvolvimento do Flamengo, Atlético Mineiro, questões de desempenho? O que você tem aí para acrescentar? Foi uma partida que eu fiquei muito feliz por conta de ver uma aula tática que foi o do Felipe Luiz em cima do Milito. E o Milito já há alguns anos de carreira e o Felipe Luiz tendo até poucos meses, né, de carreira profissional. Aliás, talvez tenha completado recentemente, né, um mês, né? Teria que chamar ali o VAR para o jogo de ida da Copa do Brasil, onde o Felipe Luiz faz ali basicamente sua estreia e até o momento, né? Porque é um Felipe Luiz que tem algumas semanas de carreira, só que é um Felipe Luiz muito promissor. O potencial que o Felipe Luiz demonstra já nesse início do Flamengo, eu não estou querendo fazer comparações porque ele está em início de carreira, mas é impressionante, porque o Felipe Luiz ele introduz no Flamengo conceitos do jogo funcional, que é um jogo de mais liberdade, com um jogo posicional, que é um jogo em que os jogadores acabam entendendo ali aonde precisam ficar e, através disso, respeitar justamente os conceitos desse jogo posicional. Então, já é difícil você apenas implicar um estilo. E você implicar os dois estilos e a equipe entender muito bem isso e fazer o jogo que fez. Cara, o que o Flamengo fez no domingo foi algo espetacular. Para quem gosta, eu gosto bastante de jogo tático, de entender ali como ganha, porque é muito simples, né? Ver Flamengo 3, Atlético 1. O Flamengo jogou melhor, mas como o Flamengo jogou melhor? Por que foi 3-1? E poderia ter sido mais, inclusive. E aí vem o Felipe Luiz. Então, para mim, o grande destaque do jogo é o Felipe Luiz. Tem o Gabigol, 2 gols, espetacular. Tem o Gerson, partida espetacular. Tem o próprio Léo Ortiz, partida espetacular, apesar da falha no gol do Allan Kardec, mas o que o Felipe Luiz fez foi algo sensacional, porque o Milito ele introduz marcações individuais e as marcações individuais que eram algo comum nos anos 70, 80 e 90, com o sucesso de times mais intensos, de times com mais posse de bola, de times menos verticais e muito mais controladores, e o Pepe Guardiola é o grande mentor disso, a marcação por zona ficou algo mais comum, justamente para você neutralizar esses controles e você não ficar no jogo individual, porque você facilitaria todo o processo da equipe de ser mais objetiva e conseguir ali as finalizações e, através disso, ficar mais próximo do seu gol. Só que, ultimamente, o Thiago Motta, no Bolonha, agora na Juventus, faz isso. E aqui no Brasil, o Pedro Caixinha também aderia, né? Já que ele foi demitido do Bragantino. São raros, mas tem treinadores no mais alto nível, seja na América do Sul ou até mesmo na Europa, que atribuem ao jogo, a marcação individual. De todos, para mim, o melhor é o Gasperini, da Atalanta. Inclusive, a Atalanta teve o sucesso na última Europa League muito por conta disso, de marcações individuais, com o Ederson, inclusive ex-Corinthians, sendo uma referência nisso, tanto é que pode ser jogador do Barcelona já na próxima janela de transferências. E o Atlético adere isso. O Milito gosta dessa marcação individual. O Abel Ferreira também gosta, enfim, outro bom exemplo para ser citado. Fez isso contra o Corinthians e não deu muito certo. E aí, o jogo individual, você tem que tomar cuidado, porque quando você tem um preparo, você precisa ir até o fim. E os jogadores do Atlético seguiram esse conceito até o fim. E o Felipe Luiz sabia disso. E aí tem o Gerson, tem o Wesley, tem o Plata, que fizeram ali triângulos, fizeram ali dinâmicas de terceiro homem e atraíram essa marcação individual. E aí, através disso,
tiveram espaços, e através desses espaços o Flamengo fez 3 e poderia ter feito mais. É um assunto muito, muito amplo, muito profundo, poderia tranquilamente aqui falar por horas, porque o que aconteceu no Maracanã foi algo espetacular. Só que tem aquilo, o gol do Allan Kardec, é aquele gol da esperança. Então, por mais que eu veja o Flamengo favorito, por mais que eu veja o Flamengo quase com as duas mãos na taça, é um Atlético Mineiro na Arena MRV que meteu 3 no River Plate. E aquilo, é um time que não tem o Daverson, que para mim é uma grande ausência, não tem o Fausto Vera, que é um dos melhores meio-campistas aí nessa reta final de temporada e um dos grandes motivos do Atlético estar na grande final. Mas, mesmo não tendo Fausto Vera, mesmo não tendo o Daverson, é uma Arena MRV que é difícil de jogar lá. É complicado. Então, eu não vejo que vai ser um jogo fácil para o Flamengo. Não acho que o Flamengo vai vencer. Eu até acho que o Atlético vence. Porém, não tem como não enfatizar que o Flamengo está muito, muito próximo de um título. E vale lembrar, na história da Copa do Brasil, apenas uma vez um time venceu por 2 gols de diferença na ida e perdeu. E foi o Corinthians, em 2008, quando, num cenário parecido, fez um 3-0 no Sport. Na reta final, um jogador que saiu do banco fez o 3-1, que foi o Enilton, dando aquela esperança. E aí, no jogo da volta, na Ilha do Retiro, 2-0 para o Sport. Só que a grande diferença é que na época tinha gol fora. Hoje não temos gol fora, né? Então, hoje, se o Atlético fizer 2-0, é pênaltis. E aí é Rossi tentando ser herói, o Everson idem. E aí, né? É aquela dramaticidade típica de grandes finais. Mas assim, Renan, espetacular o que o Flamengo fez. Felipe Luiz se demonstra ser muito promissor e é muito bom ver um técnico brasileiro tendo esses conceitos, porque ganhar e perder faz parte do jogo. Mas está muito mais recorrente treinadores brasileiros ganharem de forma reativa do que com conceitos modernos implicando um jogo ofensivo. E o Felipe Luiz pode ser aí, quem sabe, aí uma luz no fim do túnel, porque as ideias de jogo dele são espetaculares, são difíceis de serem feitas, mas ele está conseguindo nesse início e essa final da Copa do Brasil ficou evidente. Agora, passando para a Sul-Americana, Cruzeiro e Racing na final, né, o que me surpreendeu foi a eliminação do Corinthians. Corinthians que vinha numa crescente, para mim, né? Achei que o Flamengo não passaria pelo Corinthians na Copa do Brasil. E eu queria passar para o Thiagão falar um pouco sobre isso. Foi uma surpresa, Thiagão, o Corinthians eliminado da Sul-Americana? Olha, quando saiu o confronto dos brasileiros contra os argentinos, eu fiquei preocupado por conta da Libertadores, a probabilidade de termos um confronto brasileiro ser relativa, né? Porque o Atlético passar do River, da forma que passou, né? Principalmente fazendo uma excelente vitória fora de casa, não era algo que todos esperavam, imagino eu, mas conseguiu passar. O Botafogo do Penharol era um pouco mais tranquilo, era uma ODD mais baixa e tudo mais para a classificação do Botafogo. E aí a gente sabe que isso não é nenhuma questão de levantar a teoria da conspiração, mas não é natural e não é interessante que um campeonato ele seja sempre vencido pelos mesmos ou que ele tenha sempre as mesmas caras. Isso não vende. Isso é natural em todos os esportes. As dinastias, elas são bonitas, elas são lindas e maravilhosas, só que durante um tempo elas vão, todo mundo, às vezes era a favor, vai ser todo mundo contra, e só aquela torcida, né, que vai querer que a dinastia permaneça. E essa dinastia, ela é Brasil e Argentina na Libertadores nesse século, né? São os países que mais conquistaram, que mais têm finais, que mais lideraram a primeira fase. Em todos os aspectos, Brasil e Argentina, com certeza, aí, com maior tranquilidade, tem a relevância maior na Libertadores. E o Brasil vem conseguindo equilibrar esses confrontos entre brasileiros e argentinos, né? E conseguindo vencer aí nos últimos tempos. Com a final Brasil e Brasil da Libertadores, eu estava com muito receio da arbitragem contra o jogo do Cruzeiro e do Lanús, né? Até publiquei isso no meu Twitter. Estava muito preocupado como que seria conduzido todo o jogo, e o Cruzeiro acabou se classificando. E aí o perigo voltaria então para o jogo do Corinthians e do Racing. E aí, fato é que a arbitragem ela não interferiu no resultado, né, de maneira alguma. E de fato, o Corinthians ele teve uma atuação muito boa nos primeiros 17 minutos. E depois o seu técnico, Ramon, que já mudou muitas vezes o time no intervalo e durante a partida conseguiu melhorar, até mesmo quando estava em desvantagem numérica,
não entendi as modificações, e aí, obviamente, por um pênalti muito bobo, mas que é pênalti, e uma jogada de falta de atenção, de um arremesso lateral, enfim, o Racing conseguiu virar. Mas o Racing, na minha visão, não fez uma partida, e aí, para os nossos ouvintes que acompanham a Sul-Americana, Estudiantes e Corinthians, por exemplo, fora de casa, o Estudiantes atropelou e foi salvo pela trave, pelo goleiro e tudo mais, mas não foi esse cenário contra o Racing. Eu acho que o Cruzeiro teórico, o Cruzeiro hipotético, né, o termo está muito sendo utilizado, o Cruzeiro hipotético, ele tende a ser melhor na minha visão que o Racing. Só que o Cruzeiro hoje, o Diniz, ele pode acabar conseguindo ser campeão com pouquíssimas vitórias no comando do Cruzeiro, com pouquíssimos jogos, óbvio também. É um técnico que não começou a temporada pelo time do Cruzeiro. Mas eu volto de novo as minhas atenções para a arbitragem na final, muito por conta do que aconteceu também com Fortaleza, né, ano passado. E não sei se o time brasileiro novamente vai chegar em condições de ser campeão. Mas eu acho que o Cruzeiro ele é o favorito. Na minha visão, ele continua sendo favorito. Acho que o Cruzeiro hipotético é melhor do que o Racing hipotético. É uma partida fora da Argentina, é uma partida fora do Brasil. Então, é um campo neutro. Eu acredito que podemos ter G9 no Campeonato Brasileiro. É a minha aposta, o Cruzeiro na parte teórica, mas algo me diz que o futebol ou alguém com algum interesse vai fazer de tudo para que não tenhamos dois brasileiros campeões das duas competições continentais. Um não vai ter como. Ou Botafogo ou Atlético, isso aí já está definido. Mas torcer para que a arbitragem seja boa e que o Cruzeiro esteja numa tarde inspirada para levantar mais um título que para o Diniz seria muito interessante. Ele que é o atual campeão da Libertadores até sair o novo campeão. Então seria super interessante pro Diniz, né, como carreira, um cara que está aí no futebol há tanto tempo, com as suas ideias, com a sua filosofia de jogo, conquistar mais um título. Embora ele não é o anfitrião de toda a campanha, mas para mim, final não se joga, se ganha. Eu espero que ele tenha isso na cabeça e diga para os jogadores se tiver que dar chutão, dê chutão, porque o Cruzeiro está com uma grande chance aí de coroar um trabalho de SAF. Vale lembrar que o Cruzeiro passou por alguns anos na Série B, né? Muita gente olha o Cruzeiro hoje, vê da forma que está estável, enfim, a questão financeira, algumas contratações de grande relevância, né? Quase conseguiu repatriar o Dudu, mas o Cruzeiro passou um bom perrengue nos últimos anos, então, para o torcedor, esse título da Sul-Americana, com toda certeza, seria de vital importância. E você, Lelê, o que você achou aí dessa eliminação do Corinthians e o que você acha aí dessa final Cruzeiro e Racing? Primeiramente sobre o Corinthians, uma eliminação que ela, ao meu ver, ela não causa tanta surpresa para mim, por conhecer o trabalho do Gustavo Costas no Racing, um técnico mais longevo no trabalho do que o Ramon, um time muito mais organizado e um time que está se afirmando cada vez mais no cenário não só nacional como continental. O Racing, por mais que ele não tenha vice-campeonatos recentes, mas o Racing ele sempre chega ali em oitavas, em quartas, seja de Sul-Americana, seja de Libertadores. Chegou a eliminar o Flamengo em 2020, inclusive com o gol do Alcaraz, que hoje é jogador do Flamengo. Enfim, na década passada também chegou ali em 2015 com uma grande propensão, mas acabou caindo para o Guarani do Paraguai, que inclusive também foi algoz do Corinthians, entre outros exemplos. Então o Racing, de uns 10 anos para cá, ele se demonstra que pode chegar em alguns momentos e não chega. É o time do quase. Porém, tá mais do que claro que talvez seja a hora, porque é um Racing muito organizado e é um Racing muito estruturado. E aí, através disso, um Corinthians ainda em transição para se organizar, para ser um time. Hoje, por mais que o Corinthians tenha vencido o Palmeiras, quem viu o jogo, o Palmeiras poderia tranquilamente ter feito até 1 ou 2 gols nos primeiros 20 minutos. Então, até mesmo quando o Corinthians tem um grande resultado e até tem um desempenho acima do que se esperava, é um jogo que ainda assim o Corinthians teve ali momentos
terríveis, sofríveis. E contra o Racing ele começa muito bem, faz 1-0, poderia ter feito 2-0 com o Garro, só que aí o Corinthians oscila demais. E aí normalmente, nos momentos mais oscilantes do Corinthians nos jogos, ele sofre os gols. Contra o Palmeiras não sofreu, por exemplo. O Hugo estava lá, André Ramalho interviu, entre outros nomes. Contra o Racing, não. O Corinthians teve ali 15 minutos terríveis e dentro desses 15 minutos, até mais, entre 15 a 20 minutos, o Racing foi lá e fez os 2 gols, os 2 com o Quinteiro. Então, foi uma classificação que não me causou tanta surpresa, porque o Racing está pronto para ser campeão. O Racing tem mais condições hoje de ser campeão do que o Corinthians. E eu não digo isso de um time tecnicamente falando, porque tecnicamente, no famoso mano a mano, o time do Corinthians tem mais talentos individuais, na minha opinião, do que o próprio Racing. Só que, e eu bato muito nessa técnica, inclusive em alguns programas aqui, que o jogo hoje ele é mais tático do que técnico. E é aquilo, ou você acaba entendendo isso, no caso os treinadores e tudo mais, ou você vai sofrer. E até na minha opinião, é por conta disso que tem muitos treinadores que são rotulados de ultrapassados, porque ainda acham que o futebol está igual nos anos 90, início do século, que é a qualidade técnica vai vencer, independente da maneira como estruturar, ou independente se eu vou estudar o nome do adversário. E hoje não é mais assim. Então não basta o Corinthians ter o Depay e ter o Yuri Alberto ambos sincronizados, sendo que você tem um sistema defensivo ainda frágil, que o Racing foi lá e conseguiu fazer os 4 gols, né, nesse agregado para garantir a classificação. E sobre a final, o Racing para mim é favorito. Inclusive, o trabalho do Fernando Diniz é péssimo no Cruzeiro. Mesmo ele conseguindo a vaga para a final, jogou mal contra o Libertad na volta, jogou muito mal contra o Lanús na ida e na volta, mesmo jogando mal, passou. E é aquilo, mata-mata não tem que jogar bem, tem que passar. Só que é um trabalho do Fernando Diniz muito aquém do que poderia. Inclusive o Diniz tem tem um aproveitamento pior do que o Atlético Goianiense se tratando de jogos no Brasileirão. Pegando o que ele fez pelo Fluminense e pegando pelo que ele está fazendo no Cruzeiro, né? Inclusive ontem mais uma derrota na conta para o time reserva do Flamengo, sendo que o Cruzeiro foi com os titulares. Então, é um Fernando Diniz que está longe de encontrar o time ideal. Tá certo que final se ganha, não se joga, tá certo que final, muitas vezes, a meritocracia fica de lado, só que é aquilo. Quando você está jogando mal, quando você está oscilando demais, pode ser que na final isso fique ainda mais evidente contra um time que está jogando mais que você, e aí as coisas não acontecerem e realmente, né, esse prognóstico se tornar realidade. De tão mal que você está, você não conseguir o grande objetivo que é o título. Então, prevendo essa final, Renan, para mim o Racing é favorito. Se eu fosse colocar uma porcentagem, eu colocaria 60% a 40%, porque eu acompanhei aí os últimos 100, sem contar ontem não acompanhei, mas pegando aí na era Diniz, pelo menos uns 4 jogos, Bahia, ambos do Lanús, e até mesmo na estreia do Diniz contra o Libertad, todos os jogos um Cruzeiro muito mal. Cruzeiro muito aquém do que já foi com o Seabra. E para mim isso credencia o Racing a ser o favorito. Agora, se vai ganhar ou não, né, Renan? Aí são outros 500. Eu vi quase todo o jogo do Corinthians contra o Racing. Eu posso te afirmar que o Corinthians, durante, sei lá, uns 15, 20 minutos, o time encantou. Esse time aí vai brigar pelo título com certeza. E você, Emanuel? Depois o time foi falta de atenção mesmo. O time leva 12 gols. Acho que não foram nem 5 minutos, consegue levar 12 gols. E se perdeu o time. Mas eu gostei muito do que vi. Depois, ali, eu acho que nem foi tanto jogar mal. Foi por falta de atenção, eles conseguiram levar 2 gols em pouco tempo, aí desarruma tudo, né? E contra a final, para mim está em aberto, o Cruzeiro e Racing. E o time do Diniz, a defesa dele, quer dizer, ele consegue ser muito bom no ataque e não tão bom na defesa. E o problema todo não é que continua no mesmo, só que o ataque, a parte ofensiva, desde o Fluminense, não está boa. Porque desde que ele está no Fluminense, o time do Diniz não é tão confiável lá atrás. Mas é muito bom quando ataca. E isso ele não estava conseguindo no Fluminense e não está conseguindo no Cruzeiro. Mas é isso, é um jogo só e aquela história, cada jogo é um jogo.
Eu acho que o time dele conseguir fazer essa parte, que a esperança, no caso, eu tenho a esperança que seja na parte ofensiva. Ele ganha o jogo. Eu até acreditava que o Corinthians fosse passar, mas por uma bobeira ali, uma desatenção, acho que no final, no último gol do Racing, uma bola ali na lateral, né? Foi um lance ali talvez muito rápido, uma desatenção muito grande que eles deram e o Racing pôde passar, que é um time bem arrumado, um time bem ajeitadinho e que eu acho que pode dar muito trabalho ao Cruzeiro. Porque assim, ontem eu estava vendo o jogo do Cruzeiro e Flamengo e o Cruzeiro estava com o time titular e o Flamengo com o time reserva, né? Ali ainda sem tanto entrosamento e assim, achei o Cruzeiro bem fraco, assim, sabe? O Flamengo podia ter saído ali com 2-0, né? Se não fosse aquele gol, pra mim, eu não sei se foi mal anulado, até tem gente que tá falando que foi, que não foi, enfim, mas poderia ter saído com mais. E eu acho que essa vai ser uma disputa ali, pra mim, até mais do que 60-40, se eu fosse apostar. Acho que 65-70 ali pro Racing para ganhar essa partida única, né? A gente está chegando aqui ao final desse episódio. Vamos fazer aqui uma análise do jogo da final da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro. Eu queria saber com o Emanuel, quem leva melhor? O Botafogo é o time mais difícil de ser batido que da América inteira. Time muito bem montado, mas eu sei que cada jogo é um jogo, mas dificilmente o Botafogo perde essa. Então, como existe futebol e futebol, pode ser que perca, mas é muito difícil. Para mim, o Botafogo não vai essa. Acho que o Galo vai ter que jogar muita bola, mas é muita bola mesmo para tirar esse título do Botafogo. Eu acho que 90 minutos é uma final que é muito mais 50-50, né? Eu acho que o time do Botafogo é muito, muito melhor do que o time do Atlético Mineiro. Tá fazendo uma temporada incrível. É um time que poderia ter sido campeão ano passado e teve toda aquela infelicidade de perder o seu técnico e não conseguir manter o mesmo nível. Só que dessa vez o Botafogo tá brigando pelo título do brasileiro e tem a chance de fazer uma temporada assim dos sonhos para o torcedor do Botafogo. Voltar a ser campeão nacional e ganhar a Libertadores é uma torcida até para quem gosta de um futebol um pouco mais profissional. Eu acho que essa questão da SAF é uma questão de tempo para os clubes se regularizarem, entenderem que talvez esse seja o caminho para um futebol profissional, porque nos outros esportes é assim, existe um clube que tem ou um fundo ou é um dono, e aí não tem a questão de mudança de presidente, aquelas chapas que são sempre os mesmos, mudam-se os nomes ou o lema das chapas, e eu acho que o Botafogo ele é sim o favorito, mas eu acredito que 90 minutos o Atlético Mineiro ele pode acabar surpreendendo. Né? Uma final ele traz um peso, ele traz uma questão de quem está mais preparado também, mas eu acho que mesmo com toda a estrela do Daverson, tem o Hulk, que é um grande jogador, eu ainda acho que o Botafogo ele é o favorito. Mas assim, é 90 minutos, e 90 minutos a gente sabe como que funciona. A gente já viu, eu dei o exemplo, por exemplo, do Flamengo, mas também poderia dar o exemplo do Palmeiras numa bola. Eu lembro, esse lance para mim ele é muito emblemático, né? Porque a gente estava na pandemia, então eu consumia conteúdo, futebol, porque era o que tinha e de todos os times. E eu lembro que numa cobrança de lateral, num desentendimento entre o Marcos Rocha e o Cuca, uma falta de atenção da defesa do Santos, né, o Palmeiras conseguiu se sagrar campeão. Mas eu acho que dessa vez, eu acho que o Botafogo ele tem tudo para conquistar 2 títulos do Campeonato Brasileiro, que está muito bem, está bem encaminhado, mas ainda está em aberto. Eu acho que está muito mais fácil o Botafogo perder a Libertadores do que o brasileiro, né? Por conta de ser 90 minutos. Mas são duas situações em que o time tem condições de ser campeão. Eu acho que o que vai passar muito para o Botafogo é manter o aspecto emocional equilibrado. E eu acho que o que vai passar para o Atlético Mineiro é entrar como se entrasse um azarão. Eu acho que esse discurso, esse favoritismo para o lado do Botafogo tem que deixar
o Milito como técnico na hora de selecionar os 11 que irão entrar, e os jogadores de uma forma assim, a gente não tem nada a perder. A gente chegou aqui como desacreditado. A gente fez o podcast, a gente passou por Eurocopa, passou por Copa do Brasil, e todos esses outros temas, e eu lembro que a gente mencionava muito pouco o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro chegar nesse momento podendo conquistar 2 títulos era uma coisa não pensável no começo da temporada, no meio da temporada, e o Atlético Mineiro fez um bom trabalho, quieto, muito longe da mídia, né, por conta, mesmo com o Hulk e tudo mais, mas muito pouco da mídia, e talvez agora ele surpreendeu com a classificação diante do River da forma que foi. Mas eu ainda vejo o Botafogo um time superior. Eu ainda acho que o Botafogo ele é o favorito. E se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria no Botafogo campeão da Libertadores. Muito equilíbrio, Renan. É difícil até salientarmos, aqui até com unanimidade, uma final que não tenha sido equilibrada, pelo menos de maneira prévia. Toda final, principalmente de Libertadores, ela tem, né, um equilíbrio notório, porque muitas vezes são dois times ali em altíssimo nível, em altíssima boa fase, que deixam cada vez mais, né, o espetáculo, né, dias antes de acontecer, com todo o enredo das duas equipes poderem ali tranquilamente se sagrarem campeã. Mas, mesmo tendo esse equilíbrio, mesmo tendo fatores tanto em campo quanto extra-campo que deixam esse jogo imprevisível, para mim o Botafogo é o favorito. O Botafogo é um time. É até complicado falar que é um time mais confiável, porque o Botafogo de confiável é difícil, né? Quase teve problemas com o Palmeiras, quase teve problemas contra o São Paulo e quase ele conseguiu ali se complicar num jogo ganho contra o Penharol, né? O Penharol, mesmo com a menos, deixou ali alguns botafoguenses preocupados no segundo tempo, né? Tanto é que ganhou por 3-1. Mas mesmo assim, e mesmo do outro lado tendo o Daverson, um jogador muito decisivo, tendo o Fausto Vera, um jogador que vem ali muito bem no meio campo, além de Hulk, Paulinho, Scarpa e Arana, para mim o Botafogo ele tá com aquela áurea de campeão. O Botafogo tá com a mesma áurea do Fluminense em 2023, do Corinthians em 2012, do Grêmio em 2017, do próprio Flamengo em 2019. E aí não é comparando as campanhas, é a áurea. Toda final você entende que aquele time tá com algo diferente. E o Atlético Mineiro, não que o Atlético não tenha essa áurea, não que o Atlético Mineiro não tenha, né, uma campanha de campeão ou uma cara de campeão. É que o Botafogo tem mais. É que o Botafogo, na minha opinião, vai fazer o que o Flamengo fez em 2019. Para mim, o Botafogo será campeão brasileiro e será campeão da Libertadores. E aquilo, né? Você fica muitas vezes distante de objetivos, mas a vida ela é tão engraçada, ela é tão imprevisível, que de uma vez só o Botafogo vai voltar a ganhar um título nacional, algo que não acontece desde 95, quando foi campeão brasileiro, e, na minha opinião, vai voltar a ganhar algo continental, algo que não acontece também há quase mais de 30 anos, já que a última conquista acabou sendo ali, né, o torneio da Conmebol, uma espécie de sul-americana dos anos 90. Então, diante disso, Renan, para mim o Botafogo será campeão, só que tem um porém. Para mim vai ser na prorrogação. Para mim teremos empate 1-1 no tempo normal e aí na prorrogação 2-1 e me arrisco a dizer que o gol vai ser do Tiquinho. Então, Renan, eu vejo sim um favoritismo do Botafogo pela qualidade do time. Cara, é um time muito, muito bem treinado, com ótimos jogadores, tanto o time titular quanto as peças de reposição, né? Assim, o Atlético também, lógico, também tem um bom time e tal. Vai jogar todas as fichas no. Ainda mais se perder agora a Copa do Brasil, vai ter que jogar todas as fichas na Libertadores, já que pode, pelo brasileiro, pode correr o risco até de não se classificar, né? Então, enfim, é um título também grande, lógico que eles vão querer isso, mas o Botafogo tá, como o Leandro disse aí, tá com aquela aura de campeão, né? Tá me lembrando o Flamengo de 2019, no sentido não da mesma qualidade do time e tal, mas eu acho que a empolgação deles estão bem parecidas. A fome de ganhar os 2 títulos, fazer uma coisa que poucos times conseguiram fazer, que só o Flamengo e o Santos, né, conseguiram fazer isso, de ganhar uma Libertadores brasileiro no mesmo ano.
Eu acho que o Botafogo vai correr atrás disso. Acho mais fácil o Botafogo ganhar a Libertadores do que o Brasileiro. Arrisco a dizer que no Brasileiro o Palmeiras ali pode ainda aprontar para cima do Botafogo, entendeu? Mas arrisco a dizer que vai levar os dois. Para fecharmos este episódio, vamos deixar o nosso palpite e também deixar os nossos agradecimentos aí aos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas para a gente cada vez mais alcançar um público, para a gente ir debatendo futebol. Tá na reta final da temporada. E os meus palpites, eles são que o Flamengo ainda vai vencer o segundo jogo por 2-1. Eu acredito que o Racing e o Cruzeiro será uma decisão nos pênaltis, e aí a estrela do Cássio ele pode brilhar. Então acho que 1-1 no tempo normal e a decisão indo para os pênaltis, o Cruzeiro possa vencer o Racing, e Botafogo e Atlético Mineiro, para mim, vai ser 3-1. Botafogo vai ser coroado campeão da Libertadores. Um grande abraço a todos e sempre acompanhe a gente aqui no Futicaro. Valeu! E você, Manuel? Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, ao público também. E na Copa do Brasil, acho que o Flamengo ganha também o segundo, né, de 1-0. E na Libertadores, o Botafogo, ele passa aí com 2-1. E na Sul-Americana, eu acho que dá empate também, 1-1. E o Cássio vai garantir isso aí nos pênaltis. E você, Lelê? Primeiramente, agradecer a todos aqui pela companhia, mais uma vez, em mais um podcast aqui do Futicaro. Agradecer também aí aos nossos ouvintes e também pedir para compartilharem, para que o nosso alcance seja o maior possível. E também com feedbacks e tudo mais nos comentários aí, para a gente sempre estar melhorando. E sobre os palpites, começando pela Copa do Brasil, para mim o Atlético Mineiro vence, porém o Flamengo será campeão. Para mim será 2-1, e aquele 2-1 com requintes de crueldade, com o Atlético chegando a fazer 2-0, mas o Flamengo ali fazendo o gol no segundo tempo, que vai garantir o título mais um de Copa do Brasil. Pela Sul-Americana, para mim o Racing vence no tempo normal. Para mim o Racing será campeão e voltará a ter um título continental após mais de 30 anos. E se tratando de Libertadores, só corroborando com o que falei anteriormente, para mim vai ser um Botafogo 2, Atlético Mineiro 1, com prorrogação e com o Tiquinho sendo o herói em 2024, já que ele foi um dos personagens aí negativos do Botafogo em 2023, naquela reta final absurda de negativa do último Campeonato Brasileiro. Aí vai ser mais uma das reviravoltas que só o futebol pode proporcionar. É isso, amigos, abraços e até uma outra oportunidade. E você, Kleber? Gostaria de agradecer, né, a todos que estão ouvindo e aos participantes, né? Assim, meu palpite vai o seguinte: eu acho que Racing e Cruzeiro, para mim dá Racing, 2-0, 2-1 talvez, mas acho que dá o Racing. Copa do Brasil, eu acho que dá empate, eu acho ou 0-0 ou 1-1, né? Vai ser bem apertado ali, o placar vai ser magro, quer dizer, mas Flamengo, né, pelo placar feito aqui, passa, é campeão. E Atlético Mineiro e Botafogo, eu acho que Botafogo leva no tempo normal. Eu acho que 2-0, talvez 3-1, mas acho que leva no tempo normal. Obrigado a todos. Eu quero agradecer a você aqui que nos acompanhou, aos nossos comentaristas, Tiagão, Lelê, Kleber e Emanuel. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! A adrenalina está no ar. Vamos juntos nessa paixão.